Yazaki está sendo perseguido por um monstro, mas ele é salvo por uma linda garota de cabelo branco. Ela vai até a sua casa e ele dá comida a ela, e fala que se não fosse por ela, ele já estaria no Vasco. Ele pede para ela explicar o que aconteceu na noite passada, mas ela está muito animada com os programas da Terra, e ele atira um garfo nela, e diz para ela se explicar, e pergunta o que era aquele monstro, e por que estava atrás dele. Ela se apresenta e diz que se chama Nyaruko, e que é o caos rastejante. Ele reconhece o nome por causa de um jogo, e diz que a imaginava como um tipo de monstro com tentáculos. Ela diz que se quiser pode assumir sua forma, mas que ele ficaria muito assustado e poderia jogar no Vasco, e fala que está numa organização de defesa planetária, e que é uma alienígena, e que o monstro era um traficante de humanos, e que ela veio na Terra para proteger ele, e que vai ficar na casa dele, e pergunta por que ele está ficando vermelho, e fala que isso é muito fofo. Ele a ameaça com um garfo, e diz para ela ficar quieta. Nyaruko diz que vai respeitar sua privacidade, e para ele não se preocupar. Então eles vão a uma loja e ela fica encantada com os mangás e jogos RPG muito pervertidos. Yazaki dá uma lapada seca nela, e pergunta se ela já está mais calma. Ela fala que tem 3 missões e uma delas é fazer compras, e que esses são os materiais que estão tentando contrabandear para fora do planeta. Rapaz, até os alienígenas adoram bater uma. Ele pergunta se ela pode levar as coisas que comprou para casa. E ela diz que se ninguém descobrir não é crime. Yazaki diz que acabou de gravar tudo, e para fazer seu trabalho direito. Ela concorda, mas compra mangás mesmo assim, e diz que teve um motivo para ela pedir a missão, e que quando viu os dados de quem ela iria proteger, ela sentiu um aperto do Vasco no coração, e que ela é exatamente o tipo dela, e que foi amor à primeira vista. Yazaki diz que ela não pode misturar os assuntos do Vasco com trabalho, e ela acaba com um monstro do Vasco que estava atrás dele. Ele a agradece, e ela diz que é o seu trabalho, mas que ama ele de verdade, e tenta dar um beijo nele. Yazaki vai para a escola, e o professor apresenta uma aluna nova, e ele joga um livro nela, dizendo que não acha bom. Seu amigo fala que ela é muito incrível, e chamou a atenção de todos. Uma garota vai entrevistar ele, e pergunta como é um garoto e uma garota da mesma idade morarem juntos. E quando entrevistou Nyaruko, ela diz que poderia haver alguns pegas acontecendo, e pergunta como ele se sente, e entende que ele gosta dela, e vai contar pro grupo de garotas. Nyaruko entrega o seu almoço, e diz que fez com todo amor e carinho de uma esposa amorosa, e que quer almoçar junto com ele. Ele fala que pode comer uns pães que fica bem, e ela chora, e a classe diz que se revolta com ele falando que ela colocou todo amor e carinho nessa marmita. Ele prova e pergunta que tipo de carne ela usou. Ela conta que usou carne de capirotos que ela mandou de base, e diz que não é nada perigoso. Na aula ele vê um monstro na janela, mas Nyaruko está dormindo, e sonhando com coisas pervertidas, mas ele dá uma lapada seca nela, e vão deter o monstro. Ela tira um bagulho dentro dos seus melões, e invoca Shunku, mas ela vasca o monstro sozinha. Yazaki fica assustado por ter sangue no seu corpo e quase vai de base. No banho ele se pergunta por que isso acontece com ele, e Nyaruko invade o banho e diz que eles poderiam fazer umas coisinhas para ele não pensar mais naquilo que aconteceu, e não se preocupar que não vai doer, e tenta beijar ele. Nyaruko diz que é um ótimo dia para a viagem e podem encontrar até um tesouro na Terra do Nunca. Yazaki pergunta o que é aquilo que eles estão. Ela explica que isso é um Uber monstro, e fala que ele é muito fofo, e que a namorada dele é linda. Eles estão indo no esconderijo dos monstros, e que lá terá um leilão da Gloria Grove. Zoeira. Ela fala que lá terá um leilão de todos os itens contrabandeados, e possui também um parque temático, e ela fica muito animada. Nyaruko entrega um objeto a ele, e diz que é um anel de noivado, e ele joga no chão e começa a pisar. Ela fala que é brincadeira, e que é um amuleto de proteção, porque eles estão prestes a invadir a fortaleza dos inimigos. Eles entram e encontram Coco, e Nyaruko diz que elas estudaram juntas e começam a lutar, e são mandados num lugar onde ninguém atrapalha. Nyaruko diz que precisa voltar logo, senão vão se aproveitar de Yazaki e vão fazer coisas com ele antes dela. Coco amarra ela na cama, e começa a tirar sua roupa, e diz que vai abraçar ela. Nyaruko pergunta se é um abraço como amiga, e Coco diz que é uma forma de abraçar pervertidas, como os adultos fazem para fazer bebês.
e diz que ama ela desde a infância. Nyaruko diz que isso é estranho, porque o grupo dela são inimigos, e Coco começa a tocar ela daquele jeito, e diz que vão ser muito felizes. Nyaruko diz que seu coração pertence apenas a Yazaki, e que foi amor à primeira vista. Coco diz então que vai mandar jogar no Vasco o Yazaki, e Nyaruko fica irritada e ganha a luta e volta para resgatar o Yazaki. Ela fala que seu trabalho na Terra acabou, e Yazaki agradece e diz que nunca vai esquecer ela. Ela diz que ele mostrou que ama ela, e que isso tudo foi muito divertido, mas quando chega em casa ele a encontra e pergunta se não ia para casa. Ela diz que outros inimigos poderiam aparecer, e que a partir de hoje vão dormir na mesma cama, e que quer ter bebês para formar um time de futebol para ganharem a Libertadores, e ele a ameaça com um garfo. No café da manhã ela tenta dar comida na boca para Yazaki, e pergunta como ele quer ser chamado, e que vai satisfazer ele muito. Mas ele a ameaça com um garfo e diz que não é pervertido. Ela diz que ele é muito maldoso, mas que o ama. Ele nota Shunku, e Nyaruko fala que ele fica pequeno quando é derrotado, tipo o Vasco apanhando do Flamengo, e Yazaki começa a fazer carinho nele, e Nyaruko fala que ele pode fazer carinho nela também e para ele se servir. Eles vão para a escola e são avisados que uma aluna nova veio transferida. Coco então se apresenta e diz que é esposa de Nyaruko, e eles perguntam o que ela está fazendo. Ela pede um beijo a Nyaruko, e diz que agora é da Organização de Defesa, e pergunta se elas vão fazer um bebê hoje, e que recebeu a autorização para ficar na casa de Yazaki, e jura que quando acabar levará Nyaruko de volta, e ele fala que vai ajudar nisso. Elas vão se trocar para a aula de natação, e Coco fica observando o corpo de Nyaruko, mas ela diz que tudo pertence ao Yazaki. Uma garota da classe entrevista Coco, e pergunta por que chamou Nyaruko de esposa, e qual é a relação delas. Nyaruko diz que não a conhece, mas Coco abraça ela, e diz que trocaram fotos no jardim de infância, e que agora foram reconhecidos como um casal, e vão fazer vários bebês. Nyaruko se irrita e diz que vai se casar com Yazaki. Nyaru, irmão dela, vai atrás de vingança por ser sempre comparada com a irmã mais nova, mas acaba sendo denunciado à polícia e foge. Coco diz para elas ficarem juntas, e que criará um lar feliz para ela e os bebês. Nyaruko dá uma lapada seca com um metal nela, e acaba atingindo seu irmão sem querer. No almoço, Yazaki pergunta por que todos os pratos têm ovos, e ela fala que conseguiu fresquinho de Shunku. Coco leva um bolo da melhor confeitaria do espaço, e diz que deveria comer sozinha, mas pede uma troca de almoço que ela fez. Vários monstros então surgem, e Nyaruko tira uma serra elétrica num lugar meio suspeito, e Coco vai ajudar ela, e Yazaki acaba quase indo de base e o levam para a enfermaria. Nyaruko começa a tirar sua roupa para aproveitar o tempo sozinhos, mas quando chega na cama, Coco e que está deitada, e embrulhada como um presente, e diz que decidiu que Nyaruko será sua primeira, e pede para ela ser gentil. Na saída, Shunku se transforma numa moto, e ela acaba jogando seu irmão para longe. A mãe de Yazaki liga, dizendo que está indo para casa, e Nyaruko começa a fazer sons tipo do Vasco tomando de 4 com um time de Série B. Ele começa a pensar no que fazer, e Nyaruko diz que se ele continuar olhando ela assim vai ficar molhada, e ele joga elas para fora de casa, e começa a arrumar, mas elas recusam a ir, e ele tenta mandar elas irem embora, e sua mãe chega bem na hora. Nyaruko se apresenta como vinda de outro planeta para gerar um filho com Yazaki, e para considerar a esposa dele, e Coco se apresenta como esposa de Nyaruko. Sua mãe nota o nome delas, e tira garfos dos seus bolsos, mas assim que vê Shunku o acha muito fofinho. Ela explica que é uma caçadora de monstros, e que sempre é convidada para caçar com seu ex-professor. Coco diz para elas se amarem loucamente, e as duas começam a brigar. Nyaruko fala que estão protegendo Yazaki, e pergunta se ela já aceitou ela como nora, e diz que está perdidamente apaixonada. A mãe de Yazaki diz que não tem certeza se pode aceitar, porque quer que ele tenha uma esposa normal e não uma torcedora do Vasco. Zoeira. Yazaki vai preparar o jantar, e Nyaruko vai ajudar ele, e mostra a carne mais saborosa do espaço. Mas ele joga fora e ela começa a chorar, mas no final ele deixa ela ajudar ele. Enquanto isso, sua mãe está jogando uns joguinhos com Coco. Na manhã seguinte ela lhe dá um travesseiro de presente, mas Coco pega e começa a se esfregar.
As duas começam a brigar, mas a mãe de Yazaki aparece e tira garfos do bolso, e então elas vão correndo para a escola se não vão de base. Ao voltar para casa ele encontra uma garota quase indo de base, e ela fica feliz em ver ele. Eles saem para comer, e ela fala que está procurando uma pessoa. Nyaruko então encontra eles, e reconhece Hazuta, a divindade do vento, e Yazaki percebe que na verdade ele é um garoto. Nyaruko pergunta por que ele está ali, e ele fala que está procurando Yuriko, a mãe de Yazaki. Na volta para casa Yazaki pergunta o que o pai dele quer com sua mãe. Ele pede desculpas, e diz que não faz a mínima ideia, e é empurrado por Koko. Ela diz que eles formam um belo casal, e para deixar Nyaruko para ela, mas Nyaruko dá uma lapada seca nela, e diz que não deixará eles ficarem juntos. Hazuta o abraça e diz que talvez formariam um belo casal. Nyaruko diz que talvez o pai de Hazuta tinha sido casado com a mãe dele, mas ele dá uma lapada nela que a faz voar para longe. Hazuta diz que não gostaria que ele fosse seu irmão, porque aí eles não poderiam ser namorados. Olha que anime bosta. Nyaruko diz que viu Yazaki primeiro, e que tem certeza que ele prefere garotas. A mulher que estava seguindo eles aparece, e pega Yuriko, e diz que Hazuta não irá levar ela, e que a organização que Yuriko faz parte tem potencial para governar o vasto mundo, e fala algo para ela, e ela consente. Koko e Nyaruko vão impedir, mas ela fala algo no ouvido, e Koko começa a lutar com Nyaruko. A mulher invocou um carro tipo do Toretto, e elas entram. Nyaruko parece muito tranquila e feliz, e Yazaki bate com um copo, porque eles têm que bolar um plano para salvar a mãe dele. Eles tentam imaginar que tipo de segredo a mãe dele esconde, e lembram que ela o abraça e elas dizem que está recarregando, e que pode ser uma fonte de energia, e começa a tocar ele. O chefe dela manda a localização de onde eles estão, e eles vão atrás sem plano nenhum. Tipo o Vasco que perde, tipo não tem técnico. Nyaruko invoca um carro subaquático, e acaba encontrando um monstro que joga eles para longe. Hazuta fala que teve que fazer uma respiração boca a boca, e que foi a sua primeira vez. Rapaz, que homem foda. E Yazaki se lembra que ele é um garoto mesmo que não pareça. Hazuta diz que o ama e que quer se tornar um só, e que na primeira vez que se encontraram e ele o ajudou ficou todinho apaixonado. Yazaki diz que todos nesse planeta vivem um ciclo de 25 milhões de anos, e que nesse todo tempo não mudarem seus sentimentos ele aceita. Então eles fazem uma promessa. Eles correm para o castelo e veem Nyaruko e Koko prontos para descerem a porrada em todos. Ele diz para elas pararem e irem para casa. Elas se enfrentam, e Nyaruko diz que deixou sem querer as suas fotos de biquíni, e Koko acaba caindo na armadilha e leva uma lapada, e fala que nenhuma das fotos eram dela. Nyaruko pergunta por que ela é tão obcecada por ela, e Koko começa a tirar a sua roupa, e diz que está apaixonada por ela, e diz que vai usar uma roupa sexy para ela não ter mais coragem de sair na rua. Ela dá um soco nela, e Koko fala que dói mas é gostoso, e conta pra ela. Yazaki encontra sua mãe, e Lui fala que Hazuta veio roubar informações sobre o próximo lançamento de controles, e Yazaki percebe que ela foi sequestrada apenas por ser viciada em videogame, e Lui explica que Koko os traiu porque é fã de videogames da empresa. Nyaruko se transforma, preparada para vascar ela, mas Lui recebe uma chamada sendo demitida, e fica zangada ativando monstros. Eles são atacados, e Yuriko usa garfos de paralisação, e derrota todos. Hazuta diz que vai pedir para seu pai não envolver ele mais nisso, e se despede, mas no dia seguinte aparece na escola como aluno novo, e fala que Yazaki é muito importante para ele. Sua mãe ganha ingressos para fontes termais, e que tem uma praia perto. Eles resolvem ir. Nyaruko diz que vai usar essa viagem para criar memórias e fazer bebês, e já Koko planeja pegar Nyaruko, e Hazuta quer se aproximar de Yazaki. Tama observa de longe, e fala que os três têm pensamentos muito pervertidos. Nyaruko vai até o quarto de Yazaki, e fala que ninguém vai atrapalhar, e para aproveitarem o tempo juntos. Mas ele amarra ela na cama. No café da manhã Nyaruko fala que eles passaram a noite juntos, e Yazaki fala que nada aconteceu, mas ela fala que foi bem intenso, e que os esforços dela valeram a pena, porque agora ela tem um bebê. Yazaki diz que é mentira, e Hazuta fica chocado e sai correndo chorando, e Yuriko fica animada por ter um neto, e diz que mudou de ideia sobre ela, e que vai permitir que ela se aproxime mais dele. Nyaruko fica muito feliz pela permissão, e diz para eles se casarem de uma vez.
ou pergunta se ele quer ter um mini vascaíno antes. Ele vai à praia e encontra Hazuta triste só porque o macho dele prefere garotas. Hazuta fala que pode amar o bebê dele com Nyaruko, e para fugirem e criarem juntos. Mas Nyaruko aparece e o joga pra longe com uma bela lapada. Eles encontram Lui, que decidiu abrir um restaurante, e acham a comida dela maravilhosa, e Nyaruko diz que ele pode provar ela também, e Yazaki fica incomodado por ela se grudar nele, e diz que não gosta dela, e isso a deixa muito triste. Coco aproveita que ela perdeu a sanidade e tenta tirar seu biquíni, mas Yazaki a impede. Sua mãe fala que o que ele fez foi muito errado, porque ela salvou a vida dele 4 vezes, e ele vai falar com Nyaruko e diz que mentiu, e a chama para o festival, e ela se anima, e vão ao encontro juntos. Ela decide que quer ir a um templo pedir para eles ficarem juntos. No final de dia eles vão à praia, e diz que era seu sonho ver o pôr do sol com quem ela ama. Ele não consegue esquecer o que ela disse, e começa a ficar vermelho. Ele acaba encontrando videogame antigo e resolve ligar, mas de repente ele acorda na sua cama, e acha estranho porque ele estava nas fontes termais. A caminho da escola ele pensa onde estão os outros, e acaba esbarrando em Nyaruko, e vê que o seu bagulho acaba caindo entre as pernas dela. Ela o chama de pervertido e chora dizendo que não vai poder casar. Na entrada da escola, Coco o cumprimenta e arruma a sua gravata. Seu amigo também fica muito estranho, e Lui aparece e o leva para a sala avisando que ele foi sugado para dentro do game. Lui fala que tem acesso de fora, e que ele tem que terminar o jogo, com um final perfeito com uma das personagens se ele quiser sair, e ela começa a citar a lista de candidatos. Yazaki pergunta que raios Hazuta tá fazendo ali. Lui diz que não pode ficar mais, e que não sabe o que acontecerá com ele. Nyaruko está escondida debaixo da cama, e feliz por ter descoberto que só pode sair dali quando ele escolher alguém, e que assim ele terá que cooperar com o que ela quiser. Coco escutou tudo e planeja juntar ele e Hazuta. Hazuta diz que esse personagem não combina com ele, mas que assim ele pode ser um pouco mais agressivo. Nyaruko o encontra, e ele diz que com certeza ela está fingindo que não o conhece. Ela diz para eles irem para o próximo evento, uma aula de natação, e fala que vai se afogar agora, e para ele salvar ela. Mas Coco diz que pode fazer respiração boca a boca nela. Hazuta quase vai de base e Yazaki o leva para a enfermaria, mas é apenas uma fachada, e Hazuta diz para eles fazerem a fusão ali, e que quer um filho dele. O evento muda, e ele vai para uma sala com Coco, e ela diz que está cansada da falta de atitude dele, e tira uma espada de um lugar meio suspeito, e fala que vai vascar ele, e ver como Nyaruko reage, e vai pra cima dele. O evento muda novamente. Nyaruko aparece vestida de Mia Khalifa, coelha sexy, pronta para tocar, mas ele a impede e bate nela. Eles vão trabalhar juntos para aumentar a compatibilidade deles, e Coco aparece, e diz que Nyaruko está linda e que quer fazer vapo-vapo com ela. Yazaki volta para casa, e sua mãe pergunta por que ele não escolhe qualquer uma, e ele diz que não é simples, e que mesmo assim vai ter que se decorar. De repente é Natal no jogo, e Hazuta dá um presente a ele em miniatura, e que pode bater uma no banho pensando nele. Coco lhe dá um vestido sexy para ele entregar para Nyaruko, mas ele se nega. Nyaruko lhe entrega um certificado de casamento, e que o presenteia pelo resto de sua vida. Esse anime só tem gente retardada, mas ele rasga, e ela fica triste. Ela diz que tem outro presente, um cachecol que ela mesmo fez, e ele diz que gosta ficando vermelho. Nyaruko diz que vai derrotar todos no evento final, então eles se reúnem e começam a se descer na porrada. Enquanto isso, Korei planejou ficar presa acidentalmente com ele, e tenta beijar ele. Ele diz que ela não devia brincar assim, e ela fala que não está brincando, que gosta dele de verdade. Nyaruko desce o cacete em todos, mas acaba desmaiando. Yazaki está no evento final, e espera debaixo de uma árvore, e torce para não ser Hazuta. Nyaruko aparece, e diz que venceu, e que agora eles vão ficar juntos para sempre com um beijo, mas ele não quer. Ela diz que o ama de verdade, e pede para ele aceitar seus sentimentos, que se esforçou o máximo para estar ali. Ele fica vermelho tipo tomate e se beijam para sair do jogo, e todos acabam esquecendo que houve menos Yazaki. Rapaziada, fico por aqui e obrigado por me acompanhar, e não se esqueça de deixar o like e se inscreve no canal para mais vídeos. Tamo junto, é nóis.